Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste podcast verdinho chamado Byte Furado. E aí, será que o furo do Byte é grande? Hoje estamos aqui reunidos, eu, Dark Rising, o Sabre Negro está com ele. Nosso querido Fink, ele é poderoso com a força. Nosso querido Thomas, legal e bonito. Nosso querido Tio Gamer, para o nosso episódio Gamer Geek, o episódio número 73. Antes de iniciar o nosso giro de notícias, gostaria de fazer aquele pedido especial para que você recomende o Byte Furado para um amigo, um colega, uma amiga, uma colega. E se você tiver um dinheirinho sobrando, você pode ir lá no PicPay e nos ajudar financeiramente. Vai ser uma ajuda muito valiosa para nós. Pois bem, começando aqui nosso giro de notícias. A primeira notícia que eu trago, na verdade, são notícias curtas, né? Só para garantir aquilo que não passar batido, né? Notícias interessantes. E a primeira notícia que eu trago é a série de Twisted Metal, com o produtor do Cobra Kai anunciada. Para quem não conhece esse jogo, né? Um jogo aí bem jogado aí no PlayStation, principalmente no PlayStation 1 ali, né, quando ele foi lançado. Foi um jogo bem polêmico no tempo que ele saiu. E ele tá chegando agora aí como uma forma de série. E ele vai ser um seriado cômico de ação, né? Que continuará com a história original do universo do Twisted Metal, com o roteirista Rich Ricci e Paul Wernick, conhecidos também por Zumbilândia. Então, é os mesmos. O produtor será o produtor de Cobra Kai e o roteirista vai ser o roteirista de Deadpool. Então, tem tudo aí para ser uma série bem interessante. Linkando, falando sobre a questão de séries e filmes, né? A nossa próxima notícia, ela fala um pouco sobre o novo filme do Mortal Kombat, né? Well done. Saiu um trailer aí muito interessante falando desse filme. No caso, o jogo, né? Que virou filme. E ganhou uma repercussão muito grande. E ele tá com a previsão de estreia dia 15 de abril deste ano. E é uma notícia bem interessante porque atores bem conceituados, né? Em Hollywood vão participar deles, né? Como Leo Stan, Deadpool 2, né? Kong Young, Jessica McNeil, A Guerra do Sexo, Joseph Lowe, de O Escândalo, como Canon. Então, essas duas notícias aí, falando um pouco desse universo cinematográfico de séries aí. A próxima notícia, falando um pouquinho de jogos, nós temos aí um jogo bem interessante, né, que é Phobia ST Dyphnia Hotel. Um jogo de terror brasileiro, ganha um trailer aterrorizante, né? Esse jogo é muito interessante, né? Foi feito pela Pulsatrix Studios. O game é protagonizado por Roberto, um jovem jornalista que quer impulsionar a sua própria carreira investigando acontecimentos sobrenaturais no Hotel Santa Dyphna, na cidade das 13 Ilhas. O local antigo esconde muitos segredos, pousos e perigos em seus ambientes assustadores. Ele vai sair aí para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series X. Uma coisa que eu achei interessante também no trailer, uma referência, eu acho que na verdade é uma frase no latim, que é Memento Mori, que refere-se a todo mundo é mortal e você irá morrer. E eu acho que é bem conhecido aí em alguns jogos de terror, né? Eu acho que já é meio referência para jogos de terror, ter essa frase. E aparece no cartaz lá, eu achei bem interessante ver isso lá. Bem legal. E o trailer parece bem interessante, bem legal, bem aterrorizante. Para quem gosta de terror, eu acho que vai realmente curtir aí. E nós, filmes brasileiros, devemos aí, eu acho que sempre apoiar um pouco essa nossa jogatina aí, esses jogos feitos aí pelos brasileiros, né? E por último e não menos importante, o Legend of Zelda completou, né? Aí nessa semana, 35 anos, né? Então, é um jogo de peso, principalmente na infância de muitos baitinhos aqui nossos, né? A minha, principalmente, marcou muito minha infância. Legend of Zelda Link of the Past, que é o primeiro, né? O Link do passado. Joguei muito no Super Nintendo, era um jogo bem legal, né? Eu não tinha fita, eu tinha que pegar emprestado um colega para jogar ela. Mas era muito legal o joguinho. Você saía andando pelo mundo aberto ali com a espadinha. Era muito show. Faz tempo, né? Né? E depois disso, né, a gente pensa que essas franquias vão se perder com o tempo, mas não. Pois cada vez mais lançando jogos, até chegar naquela perfeição de obra-prima de Breath of the Wild, né? Que é um dos que fez eu comprar um console, pra vocês terem ideia. O jogo fez eu comprar um console que foi o Nintendo Switch, foi pra mim jogar esse jogo. Porque eu já tinha jogado um dos melhores também, que já até a gente comentou já nas nossas conversas internas aí sobre o Metacritic, né? Ele ganhou uma nota excepcional, que é o Ocarina of Time, um jogo
muito bom, muito bem feito, muito bem construído, tanto história quanto personagens e o que mais destaca no jogo, que é a música. Então, a gente tinha que falar um pouquinho e dar um tempo para esse jogo e falar um pouquinho aí sobre ele. Para quem... O primeiro título, né, da The Legend of Zelda foi lançado pelo console Famicom no Japão em 21 de fevereiro de 1998. E o jogo caiu aí no gosto dos japoneses e depois aí pro nosso ocidente aí com muitas graças aí e conseguindo essas marcas que nós estamos falando até hoje. Destaque também para os ambientes que a gente encontra, as dungeons, né? Os calabouços que a gente encontra e vai desvendando mistérios. Cada lugar que a gente vai tem uma história diferente, um personagem diferente. Acho que, como é da Nintendo, tirando o Super Nintendo, que muita gente teve, depois disso, acho que ficou muito difícil de conseguir jogar. Dos círculos de amizade, assim, sempre era um ou outro que tinha Nintendo. A grande maioria tinha a Xbox ou PlayStation ou PC. E aí não sobrava dinheiro para comprar um Nintendo, né? Ficava só naquele console mesmo. Então, e muita gente gosta sem ter jogado porque sabe das histórias e das experiências dos outros. Eu joguei alguns, né? O Thomas também, e a gente fica feliz que alguém conheça, que alguém experimente, porque a gente fica nessa de trocar as experiências, né? Cada um faz um caminho diferente em Zelda, gosta de uma coisa ou de outra, prefere uma raça ou outra, então essa troca de experiências é bacana também. It's fantastic. De fato, digamos, de fato. Zelda é uma das grandes, como eu posso dizer, referências aí com relação a jogos, né? E principalmente a questões de mudanças, né? A gente vê a evolução do Zelda em relação ao tempo, com a sua gameplay, jogatina e tudo mais, design, arte, tudo, né? E eu vejo assim, né? Isso que tu falaste é bem interessante mesmo, porque às vezes eu me lembro quando eu era menino, não tinha negócio de detonado, internet, a gente tinha o outro colega para conversar, né? Eu me lembro que esse menino que a gente pegava fita emprestado, ele falava quais eram as dungeons mais difíceis, né? Qual fazer primeiro, então essa própria experiência era muito legal, né? Você saber a qual fazer primeiro, qual não ir primeiro. Isso também foi muito interessante quando a gente começou a jogar também no Nintendo 64, onde ali eu me apaixonei de fato pela franquia, né? Com o Ocarina of Time. Era muito divertido essa liberdade que você tinha de escolher o local que você ia, qual templo você iria fazer primeiro, né? Então, isso de fato foi algo marcante, né? Então, falar desse aniversário é muito importante, né? O jogo bem legal aí e fez com que muitas pessoas desvendassem, né? Assim como o próprio criador do jogo, ele fala, né? Ele quis colocar uma experiência de um garoto que começou a vida, né? E que vai ali através da experiência das coisas, de aprendizado. A gente joga com a Zelda, a gente evolui um pouquinho ali com as experiências e histórias que a gente vai observando. O Zelda é um clássico aí muito grande, né? E acho que não tem nem muito. Não precisa muita coisa de falar sobre Zelda, né? Zelda por si só fala. Embora uma coisa que eu gostaria de citar é que Zelda é o nome da princesa e o nome do cabinho que você anda o tempo todo é Link. Porque eu já vi até gente conhecida aí por fazer gameplays falando errado. É algo até engraçado às vezes. E torçamos para que Breath of the Wild 2 saia logo. Espero também. Ou pelo menos que ele lance pelo menos um trailer, né? Isso é verdade, né? Saiu aí na Nintendo Direct só apenas o remake do Skyward Sword, né? É mesmo? Foi bem decepcionante. É um porte. Um porte foi lá. Foi decepcionante ver lá, né? Mas espero que ele esteja fazendo um bom trabalho. Sobre o que tu falaste sobre a questão do Link, né? Isso é interessante que eu me lembro que eu fui saber o nome dele. Eu acho que quando eu fui jogar no GameCube uma vez, que aí começa falando o nome dele, né? Eu não sabia também, não. Aí depois que eu fui ver que coloca o nome dele, né? E muita gente, de fato, comete essa gafe, né? Então, a gente já não joga com a Zelda, a gente joga com o Link, tá? É dica. E a maioria dos jogos pede para colocar o nome, a gente coloca qualquer coisa lá, mas o certo é colocar Link, não esqueça. E hoje trago aí duas notícias aí. A primeira falando sobre o anúncio do projeto jogo aí chamado... Na verdade, não é bem o nome dele ainda, eles podem trocar ele, pelo que eu vi. Project
Strategy. E ele é um jogo que, assim, graficamente, ali em estilo estético, ele nos remete muito ao Octopath Traveler, que é um jogo, acho que já conhecido aí, até porque quando foi lançado em julho de 2018, se tornou o jogo mais comprado lá nos Estados Unidos. Assim, é um gráfico assim meio que uma mistura de um retrô 2D com elementos 3D. É interessante, às vezes eu acho meio feio, mas às vezes eu acho bem legal ao mesmo tempo. Ué, o que eu bebi? É bem contraditório pra mim. E em questão de jogabilidade, ele nos remete muito aí ao nosso consagrado Tactics Ogre Let Us Cling Together, que é um jogo aí, pra mim, aí, um dos clássicos, assim, muito bons e excelentes. Eu acho que todo mundo tem que realmente jogar esse jogo. Quem não jogou, jogue. Ele é o que nos deu aí o início desse estilo tático semelhante ao xadrez nesses jogos de tipo Final Fantasy Tactics, Disgaea, entre outros. É um jogo da Square Enix assim que ela realmente soube como fazer, acertou em cheio, tem uma história muito bacana ali, eu acho, por trás, e neles você já tem opções de fazer escolhas, então conforme você está jogando, você faz escolhas ali que vão influenciar toda a história e se você fizer certas escolhas, você podem depois ter uma referência até memar. Por exemplo, eu fiz uma escolha uma vez que me chamaram de o açougueiro de Goliath. Eu meio que mandei assassinar todo mundo na cidade. Foi meio sem querer. Mentira. Então eu acho bem interessante porque é um jogo de 95 e que já tem essa questão de escolhas, né? Eu achei bem interessante quando eu joguei. Antes do meu nascimento, eu sou de 97. Essa é a versão de PSP que eu achei bem legal também, que eles fizeram um remaster ali. Tem gráficos melhorados e tudo mais. Na verdade, fizeram um remake, na verdade. Porque eles têm, embora eles mantenham a jogabilidade, eles fazem toda uma alteração em questão gráfica e tudo mais. Então a gente faz algumas alterações, mas eles mantêm muito do original nele ali, eu achei bem legal. Vi algumas pessoas reclamando porque eles queriam novidades, mas eu achei bem legal mesmo. E até porque eu nunca tinha jogado, então foi como eu conheci. Tem algumas músicas bacanas também. E a jogabilidade ali bem parecida com o Final Fantasy Tactics, embora eu ainda ache que o Final Fantasy Tactics ele tem uma jogabilidade melhor. Então, esse Project Traveler traz algumas novidades nesse tipo de jogabilidade também. Por exemplo, no trailer eles nos mostram um pouco do... tacando um pouco de fogo no gelo para transformar em água e depois joga um raio em cima da água para eletrocutar todo mundo que está ali perto dessa água. São elementos bem interessantes que eu acho que eu tenho visto que pessoas tentaram trazer aí para os jogos ultimamente, né? Que é justamente essa interação elementais aí. Essa parte mais física nos jogos, né? Trazer mais coisas mais fisicamente falando, mais realistas. Eu achei, assim, algo bem interessante mesmo e que é algo que geralmente falta. Eu tenho visto muitos poucos jogos saindo nesse estilo e que sejam de qualidade. Assim, meu único pesar é que aparentemente ele vai ser exclusivo do Switch. Isso é um pouco triste pra mim, que não tenho Switch. Mas assim como o Octopath Traveler também saiu exclusivo e depois saiu para PC, e na verdade hoje em dia a maioria dos exclusivos estão saindo para as outras plataformas depois, eu espero que ele vá sair aí futuramente para outras plataformas para eu poder jogar esse jogo aí que parece muito legal. É só esperar que saia para todas as plataformas, não tem problema não. A gente tá vendo vários jogos saindo aí que eram exclusivos aí da PlayStation, né? Como Horizon Zero Dawn, agora tem o Days Gone, né? Também saindo para PC. Eu creio que com o tempo eu acho que ele vem sim. Mas com exclusividade só no Switch. Eu achei legal o joguinho, também tô esperando pra ver como é que ele vai ficar, o preço dele. Quem sabe, né? Eu consiga pegar ele aí e dar essa alegria pro meu amigo Pink. Caracas. Olha. O coração até disparou aqui. Tá gravado, hein? Eu sei. Tá registrado. Por isso que eu falei. Como próxima notícia aí, trago sobre que nessa última sexta-feira aí, quando foi lançado o novo episódio do WandaVision, houve um problema no Disney+, nos Estados Unidos, pelo fluxo de clientes lá, né? Foram tantas pessoas tentando assistir a série que o Disney+, de lá dos Estados Unidos, houve um problema e eles ficaram de 10 a 30 minutos fora do ar. Porra! Assim, algumas pessoas... eles disseram que era mais ou menos em média 10 minutos, mas algumas pessoas relataram que ficaram até meia hora realmente sem poder assistir. Então, eu acho que já é um pouco preocupante no dizer mais, né, que eles não estavam preparados para tantas pessoas querendo utilizar o serviço. E eu acho que eles têm que se preparar um pouco melhor no futuro, né? Eu não tenho visto isso acontecer com Netflix. Mas, em compensação, também eu acho que é um ponto bem interessante porque nos mostra como a série WandaVision está legal. É uma série que tenho gostado bastante de assistir e que realmente, assim, eu acho que consegue me surpreender a cada episódio. Traz novidades e elementos bem interessantes. E nunca podemos deixar de falar das referências, né?
cada episódio é recheado de referências, assim. Cara, tem muitos easter eggs ali que depois tu termina de assistir um episódio, tu tem que ir pesquisar todas as referências. Sempre passa algumas batidas ali. Eu tô acompanhando essa série aí. Infelizmente, às vezes que eles tentaram assim, ser engraçados, muitas vezes não deram certo. Mas é Vingadores, né? A gente quer ver a continuação da história, né? Quer saber como que esses personagens estão interagindo, quer saber como que vai ser o desfecho das coisas. Os primeiros episódios foi um pouco sofrido, porque a maioria das referências é para estadunidenses, né? Muita coisa não chegou aqui pra gente pegar a referência. Depois já foi ficando bacana, já foi melhorando, a gente já foi entendendo mais coisas, já foi vendo mais resoluções dos mistérios. Então, tá sendo muito empolgante mesmo. Agora ficar meia hora sem poder assistir parece uma eternidade, né? Pra quem tá esperando lá, na hora que o episódio sai, ou então aqui, quando a gente acorda, o episódio tá lá já, né? Mas não sei como é nos Estados Unidos. Talvez seja um pouco mais talvez eles fiquem um pouco mais ansiosos pra assistir, né? Na hora que sai. Uma coisa engraçada, Tio Gamer, que tu falou disso daí e justamente eu vi uma crítica falando justamente o contrário, que eles falavam que eles queriam que não tivesse explicações nas referências, nas coisas, porque, assim, que a gente falou, começa sem dar muita explicação e depois eles vão explicando as coisas, né? E eles queriam que não tivesse explicações pra poder deixar mais pro meio que público hardcore. É complicado, né? Vai de pessoas para pessoas, né? E que nem tu falaste mesmo, realmente faz parte do universo dos Vingadores ali, todo mundo quer saber. Eu confesso que assistindo os episódios, assim, principalmente os últimos episódios, a cada episódio eu tô sempre ali, o que vai acontecer no próximo? Realmente querendo saber como vai ser esse desfecho. Até porque eu vi um rumor bem interessante que falava que a série da WandaVision, né? Spoiler. Não é spoiler não, mano. E a Wanda é um mutante conhecida aí no universo do Marvel, né? Que justamente ela seria, ali, através dessa série, que ela introduziria os mutantes aí no universo da Marvel. Então, é algo aí que parece bem interessante e possível, né? Porque ela é uma mutante tão poderosa aí que nós vimos aí lutando de frente com o Thanos aí, poderia até ter derrotado o Thanos no Endgame. Então, espera pra ver. O pessoal quer que ela traga o Wolverine, né? Interpretado pelo Hugh Jackman. O pessoal tá querendo que ela traga todo mundo dos X-Men aí pra série. Vamos ver se ela vai ter esses poderes, né? Ela trazer o Wolverine aí pra lutar aí com os pessoal seria foda. Assim, que eu achei complicado de entender na série é porque nos primeiros episódios eles estão simulando algumas séries da década de 50, 60, lá dos Estados Unidos, né? Então não é uma referência assim que a gente traz, né? A gente não tinha nem nascido. Por mais que reprise nas TVs aí, mas não tem como a gente, assim, pegar muita coisa, né? Que é deles lá, né? Dos Estados Unidos. Assim, eu devo concordar contigo, Tigami, que, tipo, não dá pra muito sacar qual era a série, principalmente aqui pra gente. Embora eu até abri uma página pra ver quais seriam essas séries ali, específicas de cada episódio, mas eu acho que dá pra gente sacar simplesmente os elementos temporais, tipo, a gente assistindo, meio que a gente ficava assim, década tal, tentando meio que adivinhar ali qual era a década específica daquelas séries, porque eles trazem os elementos, assim, embora eles tragam muito uma série, essas séries geralmente marcam uma geração, tipo, traz muito aqueles elementos naquela geração, sacou? Essa é uma abordagem que, pelo menos assim, foi a abordagem que eu acho que o Ryzen também tomamos. Porque assim, eles fazem muita piada, né? E eu não tava rindo. Então, eu pensei assim, só pode ser a referência. Alguém tá se divertindo porque tá lembrando das séries que assistia, tá lembrando dos personagens, das piadas daquela época, porque pra mim não tava funcionando, né? Não tava achando humorístico. Nesse ponto, o Tio Gamer colocou algo interessante mesmo, né? Você assistir algo que você vê as pessoas rindo e não achar graça é porque não entendeu alguma coisa. Eu ainda não assisti, acho que eu assisti só... Acho que foi o primeiro episódio só, o resto... Ainda vou assistir essa série aí, tô colocando na minha lista, é muita coisa e a rotina tá apertada, mas vou assistir.
Quando lançou o Nintendo Switch, a gente ficou conhecendo uma palavrinha nova aí, que é o drift, né? Mas não aquele dos carros, é o drift do Joy-Con, né? Quando o controle acha que a gente tá mandando algum comando, mas a gente não tá fazendo nada. Então o personagem começa a reagir, a fazer movimentos involuntários, e isso atrapalha muito a jogatina, né? Atrapalha muito a diversão. Agora o DualSense, né? O novo controle do PlayStation 5 também está apresentando esse problema. O site iFixit, né, ele está até investigando o que está acontecendo, e eles dão algumas ideias do que pode estar acontecendo, né? Pode ser que alguma sujeira entre lá no analógico e aí comece a atrapalhar na interpretação do controle, do que está sendo enviado de informação para o console. O material, né, a vida útil dele é baixa, né? Eles dizem que seria de aproximadamente 400 horas de jogo, né? Porque eles colocam Call of Duty e ficam atirando, né? Aí eles dizem que não só o analógico, mas o gatilho também tem uma vida útil baixa, né? Então eles dizem que com 400 horas de Call of Duty, né? Esse controle já começaria a apresentar o drift e problema no gatilho também, né? Então, agora tem mais essa aí. Aí os jogadores, eles têm duas opções, né? Se eles acham que estão sendo lesados, né? E que a PlayStation tem que pagar por isso, aí alguns estão entrando com processo, né? Para pedir que a PlayStation assuma isso daí, porque principalmente no Brasil é mais de 3 mil, né? Um PlayStation 5. Ou os jogadores podem pedir para eles recorrer à garantia, né? Pedir para eles trocar o controle, consertar, dependendo da legislação de cada país. Que merda, velho! A Nintendo até hoje não assumiu, né, o problema. Principalmente com vários processos em outros países aí. É bem complicado para eles assumir que existe esse problema, mas muita gente pede para eles trocarem e eles trocam, né? Eles estão tentando resolver esse problema através da mediação personalizada, né, individual, com cada um, e não na justiça. Porque se for na justiça, né, o prejuízo vai ser alto. Então eles estão tentando resolver um por um, trocando os Joy-Con. E aí a gente está nessa expectativa aí de ver como que a PlayStation vai fazer, né? Se vai conseguir trocar todos, se vai responder na justiça, se vai fazer igual a Nintendo. Então, infelizmente, né, esses controles dando problema de drift aí, que é muito chato, e principalmente no Brasil não são baratos, né? Substituir um controle desses, e garantia nem sempre é fácil. Pra gente que mora no norte, né, só de Sedex e Correios é muito caro. Torcer para que tudo se resolva aí para as duas empresas, né, Nintendo e PlayStation, para eles conseguirem atender bem a gente. Bem, considerando que é um videogame bem novo, né, lançado agora no final do ano passado e já apresenta esses problemas, né, com certeza ainda está dentro da garantia. Aqui no Brasil, ou eles vão realmente fazer a troca e consertar, ou eles vão ter dor de cabeça na justiça, porque a justiça, quando parte do direito do consumidor, ela é bem mais ao lado do consumidor, né, que é uma parte mais fraca, né, tá enfrentando as empresas gigantes como a Nintendo e a Sony. Então aqui no Brasil, com certeza, essas ações vão vingar pro lado do consumidor, se for esse tipo de coisa que é um problema de fábrica aí do controle, né? Nos Estados Unidos está muito estranho isso. O pessoal ainda tem que pagar a taxa dos correios e tudo, né? Ainda tem que pagar a taxa de transporte e tudo, então mais complicado lá. Achei bem estranho isso daí, mas na minha opinião, a Sony aí, a PlayStation tem que consertar, porque é um problema que tá se apresentando que vem ali já do tipo de construção, né? Se pensar, né, que o problema no controle faz a gente deixar de usufruir do console, né, é um problema muito grande. Você investe uma grana ali no console, aí dá problema no controle, não tem mais como usufruir, né? Não tem mais como você utilizar o console. Única maneira é pelo DualSense, né? Então, se ele dá qualquer problemazinho, a gente vai atrás de outro aí, é mais de R$400, né? Então, é bem complicado. É complicado mesmo, né? Você ter um console e apresentar um problema desse, né? E sem falar que é aquela questão, né? Se você olhar pelo lado, por exemplo, né? O controle do Nintendo Switch, ele é bem pequenininho, mas ele te dá várias funções. Ele tem sensor,
tem a questão de vibrar, de vibrar, tem vários outros dispositivos dentro que realmente acaba que fazendo com que esse drift aconteça por conta de tanta espaço, né? Questão de espaço. E o controle do PlayStation 5, eu vejo que ele também tem muita tecnologia, né? Tanto é que foi bem falado, a gente falou muito aí em outros podcasts, falando sobre a questão da precisão de gatilho e tudo mais. Então, eu creio que com isso, né, isso acabou danificando, né, podendo assim dizer, outras coisas, né, básicas, como, por exemplo, a jogabilidade normal com os analógicos, né. Então, eles investiram em algumas coisas e acho que deixaram a desejar nesse quesito aí. Vamos ver se nos próximos os consoles que vêm depois, nas próximas linhas, né, já venham com esse problema resolvido, né. Uma coisa que bem interessante nessa notícia foi os comentários aí. Mas uma coisa que eu citaram nos comentários aí é justamente que eles fizeram esse teste aí com o COD, né? A gente sabe que jogo de FPS exige muitos controles, e realmente exige bastante, ainda mais esse controle ele tem muitas coisas, muitos pequenos, tecnologias pequenas, né? Que, pô, é uma tecnologia assim, bem interessante, mas que eu acho que desde o começo a gente já pensava que isso ia gastar bastante, né? Porque coisas que nem você tá apertando o gatilho e travar na hora, e se não quebra ali porque você tá apertando muito, quebra depois que você taca na parede, né? Porque você tá lá matando alguém e o controle trava bem na hora, pô, a raiva é enorme. Mas é algo bem interessante que eles trouxeram aí no questão dos... do analógico mesmo, ele fica mais pesado, né? Dependendo do que você carrega também. Isso força bastante essas peças pequenas e realmente eu acho que, assim, é meio esperado, mas é meio chato, né? Nem o Tio Gamer falou aí, e ainda mais que o Tio Gamer falou que demora aqui no caso do Brasil, né, pra ter assistência técnica. Mesmo lá nos Estados Unidos, que era pra ser mais fácil, parece que a burocracia é muito grande, né? Tem que demorar tempos de ligações e tudo mais, e ainda tem que pagar o seu frete quando vai mandar. Então, assim, eu acho que é um assunto bem complexo isso. Me parece meio que uma bolada fora mesmo aí da Sony, mas que nem outras pessoas citaram aí também, eu acho que no começo da geração aí pode realmente acontecer mais esses problemas e depois, com o tempo eles melhoram, né? Eles vão adquirindo mais feedback e vão conseguindo melhorar com o tempo. Mas ao mesmo tempo me faz pensar bastante que o controle já é bem caro e será que se eles fossem usar tecnologias melhores aí e mais duráveis, esse controle ia ficar ainda mais caro? Pô, com o controle do jeito que já tá, né? Pra você conseguir mais de 2 controles aí pra fazer uma jogatina em casa aí com os amigos, já é bem difícil, né? E você só pode usar os controles de PS4 nos jogos de PS4, embora isso seja até atrativo assim no começo, já que não tem tanto jogo de PS5, né? E você vai acabar podendo jogar aí vários jogos aí que são do PS4 já com os controles antigos do PS4. É justamente uma coisa que eu achei, tipo, dessas últimas gerações foi o controle que mais inovou, né? Eu não vi nenhum desses outros controles inovando tanto assim que nem eles realmente fizeram com esse DualSense aí, conseguiram colocar muita coisa bem interessante aí, novidades bem interessantes e que algumas coisas eu nunca teria nem pensado em colocar no controle, que tipo, realmente essa questão do gatilho travar, eu nunca nem teria pensado em colocar isso, até porque parece mais chato do que legal às vezes, embora se torne mais realista. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Estas foram nossas notícias de hoje. Agora vamos para aquele especial momento das recomendações do Byte Furado. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los e lembrá-las que você pode estar ajudando o Byte Furado recomendando o nosso podcast para um colega, um amigo, uma amiga, e também pode estar contribuindo com a gente lá no PicPay. Então, se você tiver um dinheirinho sobrando aí e quiser, né, que o Byte Furado prossiga por mais tempo no ar, falando aqui sobre as notícias do mundo gamer geek, sobre as notícias de ciência e tecnologia, então considerem estar contribuindo com a gente lá no PicPay. A minha recomendação de hoje é um filme que eu assisti já faz um bom tempo, reassisti novamente esses dias e gostei de novo, achei muito bacana, que é A Nova Onda do Imperador, um filme um filme aí de 2000, né, dos anos 2000. E esse filme é um filme muito divertido, engraçado, é uma animação. Basicamente é uma animação de aventura e comédia, então é bem engraçado mesmo. E fala sobre um reino mítico e rodeado de montanhas, onde o jovem e arrogante imperador Cusco, transformado em uma lhama por sua conselheira, a poderosa bruxa Isma,
ele fica perdido na floresta e a única chance dele recuperar o trono é contando com a ajuda de Pátia, né? Um simplório camponês. Então, esse é o enredo ali básico da história. Não tem muito segredo. Basicamente é uma aventura engraçada mesmo. Então, vale a pena assistir e até dá para tirar algumas reflexões ali, mesmo diante de toda essa história engraçada que acontece. Minha recomendação não poderia ser outra, como nós falamos aí no aniversário, né? No jogaço. Marcando história aí. Qualquer jogo aí do Legend of Zelda que você conseguir achar aí pra jogar, você pode jogar. E você vai ser bem feliz, você vai ter uma aventura emocionante, cheia de altos e baixos, de risos, gargalhadas e muitas lágrimas, dependendo do jogo que você pegar. Minha recomendação aí é um jogo que já até citei aqui, né? Que é o Tactics Ogre, Let Us Cling Together. E é um jogo aí muito bom aí, como eu já falei, que merece realmente ser jogado aí por todos. RPG tático. Ele é um clássico, moldou, né? Uma linha de jogos aí toda. Depois dele viemos aí com Final Fantasy Tactics, Disgaea. Tivemos recentemente aí estilo. Tivemos aí vários jogos aí com jogabilidade parecida, né? Até hoje dá pra você jogar ele e se divertir por altas horas. É um jogo muito bom e nem que seja só pra você realmente conhecer como tudo começou, merece uma jogatina. Show de bola, episódio Gamer Geek, o episódio número 73, Wakanda Forever, tchau, tchau. Como deve ser. Valeu, falou. Bye, bye. Boa tarde, boa noite e durmam bem. E lembre de fazer exercícios e evitar os processados. A fadiga. Também.